Seja bem-vindos ao canal Li um Livro. Por favor, se inscreva no canal para que eu leia livros para você. Curta os vídeos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Boa leitura. Capítulo 7. Continuei a ler, sim, meu amigo. Estava condenada a morrer, estava atacada dessa moléstia fatal e traiçoeira, cujo dedo descarnado nos toca no meio dos prazeres e dos risos, nos arrasta ao leito, e do leito ao túmulo, depois de ter escarnecido da natureza, transfigurando as suas belas criações em múmias animadas. É impossível descrever-te o que se passou então em mim, foi um desespero mudo e concentrado, mas que me prostrou em uma atonia profunda, foi uma angústia pungente e cruel. As rosas da minha vida apenas se entreabriam e já eram bafejadas por um hálito infetado, já tinham no seio o germe de morte que devia fazê-las murchar. Meus sonhos de futuro, minhas tão risonhas esperanças, meu puro amor, que nem sequer ainda tinha colhido o primeiro sorriso, este horizonte, que há pouco me parecia tão brilhante, tudo isto era uma visão que ia sumir-se, uma luz que lampejava prestes a extinguir-se. Foi preciso um esforço sobre-humano para esconder de minha mãe a certeza que eu tinha sobre o meu estado e para gracejar dos seus temores, que eu chamava imaginários. Boa mãe! Desde então só viveu para consagrar-se exclusivamente à sua filha, para envolvê-la com esse desvelo e essa proteção que Deus deu ao coração materno, para abrigar-me com suas preces, sua solicitude e seus carinhos, para lutar à força de amor e de dedicação contra o destino. Logo no dia seguinte fomos para Andaraí, onde ela alugou uma chácara, e aí, graças a seus cuidados, adquiri tanta saúde, tanta força, que me julgaria boa se não fosse a sentença fatal que pesava sobre mim. Que tesouro de sentimento e de delicadeza que é um coração de mãe, meu amigo! Que tato delicado, que sensibilidade apurada, possui esse amor sublime! Nos primeiros dias, quando ainda estava muito abatida e era obrigada a agasalhar-me, se visses como ela pressentia as rajadas de um vento frio antes que ele agitasse os renovos dos cedros do jardim, como adivinhava a menor neblina antes que a primeira gota umedecesse a laje do nosso terraço. Fazia tudo por distrair-me, brincava comigo como uma camarada de colégio, achava prazer nas menores coisas para excitar-me a imitá-la, tornava-se menina e obrigava-me a ter caprichos. Enfim, meu amigo, se fosse a dizer-te tudo, escreveria um livro e esse livro deves ter lido no coração de tua mãe, porque todas as mães se parecem. Ao cabo de um mês tinha recobrado a saúde para todos, exceto para mim, que às vezes sentia quer que seja como uma contração, que não era dor, mas que me dizia que o mal estava ali, e dormia apenas. Foi nesta ocasião que te encontrei no ônibus de Andaraí. Quando entravas, a luz do lampião iluminou-te o rosto e eu te reconheci. Faze ideia que emoção sentirá quando te sentaste junto de mim. O mais tu sabes, eu te amava e era tão feliz de ter-te ao meu lado, de apertar a tua mão, que nem me lembrava como te devia parecer ridícula uma mulher que, sem te conhecer, te permitia tanto. Quando nos separamos, arrependi-me do que tinha feito. Com que direito ia eu perturbar a tua felicidade, condenar-te a um amor infeliz e obrigar-te a associar tua vida a uma existência triste, que talvez não te pudesse dar senão os tormentos de seu longo martírio? Eu te amava, mas, já que Deus não me tinha concedido a graça de ser tua companheira neste mundo, não devia ir roubar ao teu lado e no teu coração o lugar que outra mais feliz, porém menos dedicada, teria de ocupar. Continuei a amar-te, mas impus-me a mim mesmo o sacrifício de nunca ser amada, por ti. Vês, meu amigo, que não era egoísta e preferia a tua à minha felicidade. Tu farias o mesmo, estou certa. Aproveitei o mistério do nosso primeiro encontro e esperei que alguns dias te fizessem esquecer essa aventura e quebrassem o único e bem frágil laço que te prendia a mim. Deus não quis que acontecesse assim, vendo-te só em um baile, tão triste, tão pensativo, procurando um ser invisível, uma sombra e querendo descobrir os seus vestígios em algum dos rostos que passavam diante de ti, senti um prazer imenso. Conheci que tu me amavas, e,
perdoa. Fiquei orgulhosa dessa paixão ardente, que uma só palavra me havia criado, desse poder do meu amor, que, por uma força de atração inexplicável, tinha te ligado à minha sombra. Não pude resistir. Aproximei-me, disse-te uma palavra sem que tivesses tempo de ver-me. Foi essa mesma palavra que resume todo o poema do nosso amor e que, depois do primeiro encontro, era, como ainda hoje, a minha prece de todas as noites. Sempre que me ajoelho diante do meu crucifixo de marfim, depois de minha oração, ainda com os olhos na cruz e o pensamento em Deus, chamo a tua imagem para pedir-te que não te esqueças de mim. Quando tu te voltaste ao som da minha voz, eu tinha entrado no toilette, e pouco depois saí desse baile, onde apenas acabava de entrar, tremendo da minha imprudência, mas alegre e feliz por te ter visto ainda uma vez. Deves agora compreender o que me fizeste sofrer no teatro quando me dirigias aquela acusação tão injusta, no momento mesmo em que a Charlton cantava a área da Traviata. Não sei como não me traí naquele momento e não te disse tudo. O teu futuro, porém, era sagrado para mim, e eu não devia destruí-lo para a satisfação de meu amor próprio ofendido. No dia seguinte escrevi-te, e assim, sem me trair, pude ao menos reabilitar-me na tua estima. Doía-me muito que, ainda mesmo não me conhecendo, tivesses sobre mim uma ideia tão injusta e tão falsa. Aqui é preciso dizer-te que no dia seguinte ao do nosso primeiro encontro, tínhamos voltado à cidade, e eu te via passar todos os dias diante de minha janela, quando fazias o teu passeio costumado à glória. Por detrás das cortinas, seguia-te com o olhar, até que desaparecias no fim da rua, e este prazer, rápido como era, alimentava o meu amor, habituado a viver de tão pouco. Depois da minha carta tu deixaste de passar 2 dias, estava eu a partir para aqui, donde devia voltar unicamente para embarcar no paquete inglês. Minha mãe, incansável nos seus desvelos, quer levar-me à Europa e fazer-me viajar pela Itália, pela Grécia, por todos os países de um clima doce. Ela diz que é para mostrar-me os grandes modelos de arte e cultivar o meu espírito, mas eu sei que essa viagem é a sua única esperança, que não podendo nada contra a minha enfermidade, quer ao menos disputar-lhe a sua vítima durante mais algum tempo. Julga que fazendo-me viajar, sempre me dará mais alguns dias de existência, como se estes sobejos de vida valessem alguma coisa para quem já perdeu a sua mocidade e o seu futuro. Quando ia embarcar para aqui, lembrei-me de que talvez não te visse mais, e diante dessa derradeira provança, sucumbi. Ao menos o consolo de dizer-te adeus. Era o último. Escrevi-te segunda vez, admirava-me da tua demora, mas tinha uma quase certeza de que havias de vir. Não me enganei. Vieste, e toda a minha resolução, toda a minha coragem cedeu, porque, sombra ou mulher, conheci que me amavas como eu te amo. O mal estava feito. Agora, meu amigo, peço-te por mim, pelo amor que me tens, que reflitas no que te vou dizer, mas que reflitas com calma e tranquilidade. Para isto parti hoje de Petrópolis, sem prevenir-te, e coloquei entre nós o espaço de 24 horas e uma distância de muitas léguas. Desejo que não procedas precipitadamente que, antes de dizer-me uma palavra, tenhas medido todo o alcance que ela deve ter sobre o teu futuro. Sabes o meu destino, sabes que sou uma vítima, cuja hora está marcada, e que todo o meu amor, imenso, profundo, não te pode dar talvez dentro em bem pouco senão o sorriso contraído pela tosse, o olhar desvairado pela febre e carícias roubadas aos sofrimentos. É triste, e não deves imolar assim a tua bela mocidade, que ainda te reserva tantas venturas e talvez um amor como o que eu te consagro. Deixo-te, pois, meu retrato, meus cabelos e minha história, guarda-os como uma lembrança e pensa algumas vezes em mim, beija esta folha muda, onde os meus lábios deixaram-te o adeus extremo. Entretanto, meu amigo, se, como tu dizias ontem, a felicidade é amar e sentir-se amado, se te achas com forças de partilhar essa curta existência, esses poucos dias que me restam a passar sobre a terra, se me queres dar esse consolo supremo, único que ainda embelezaria minha vida, vem. Sim, vem.
Iremos pedir ao belo céu da Itália mais alguns dias de vida para nosso amor, iremos aonde tu quiseres, ou aonde nos levar a providência. Errantes pelas vastas solidões dos mares ou pelos cimos elevados das montanhas, longe do mundo, sob o olhar protetor de Deus, à sombra dos cuidados de nossa mãe, viveremos tanto um como o outro, encheremos de tanta afeição os nossos dias, as nossas horas, os nossos instantes, que, por curta que seja a minha existência, teremos vivido por cada minuto séculos de amor e de felicidade. Eu espero, mas temo. Espero-te como a flor desfalecida espera o raio de sol que deve aquecê-la, a gota de orvalho que pode animá-la, o hálito da brisa que vem bafejá-la. Porque para mim o único céu que hoje me sorri, são teus olhos, o calor que pode me fazer viver, é o do teu seio. Entretanto temo por ti, e quase peço a Deus que te inspire e te salve de um sacrifício talvez inútil. Adeus para sempre, ou até amanhã. Carlota. Capítulo 8. Devorei toda esta carta de um lanço de olhos. Minha vista corria sobre o papel como o meu pensamento, sem parar, sem hesitar, poderia até dizer sem respirar. Quando acabei de ler, só tinha um desejo, era o de ir ajoelhar-me a seus pés e receber como uma bênção do céu esse amor sublime e santo. Como sua mãe, lutaria contra o destino, cercá-la-ia de tanto afeto e de tanta adoração, tornaria sua vida tão bela e tão tranquila, prenderia tanto sua alma à terra, que lhe seria impossível deixá-la. Criaria para ela com o meu coração um mundo novo, sem as misérias e as lágrimas deste mundo em que vivemos, um mundo só de ventura, onde a dor e o sofrimento não pudessem penetrar. Pensava que devia haver no universo algum lugar desconhecido, algum canto de terra ainda puro do hálito do homem, onde a natureza virgem conservaria o perfume dos primeiros tempos da criação e o contato das mãos de Deus quando a formara. Aí era impossível que o ar não desse vida, que o raio do sol não viesse impregnado de um átomo de fogo celeste, que a água, as árvores, a terra, cheia de tanta seiva e de tanto vigor, não inoculassem na criatura essa vitalidade poderosa da natureza no seu primitivo esplendor. Iríamos, pois, a uma dessas solidões desconhecidas, o mundo abria-se diante de nós e eu sentia-me com bastante força e bastante coragem para levar o meu tesouro além dos mares e das montanhas, até achar um retiro onde esconder a nossa felicidade. Nesses desertos, tão vastos, tão extensos, não haveria sequer vida bastante para duas criaturas que apenas pediam um palmo de terra e um sopro de ar, a fim de poderem elevar a Deus, como uma prece constante, o seu amor tão puro. Ela dava-me 24 horas para refletir e eu não queria nem um minuto, nem um segundo. Que me importavam o meu futuro e a minha existência se eu os sacrificaria de bom grado para dar-lhe mais um dia de vida? Todas estas ideias, minha prima, cruzavam-se no meu espírito, rápidas e confusas, enquanto eu fechava na caixinha de pau cetim os objetos preciosos que ela encerrava, copiava na minha carteira a sua morada, escrita no fim da carta, e atravessava o espaço que me separava da porta do hotel. Aí encontrei o criado da véspera. A que horas parte a barca da Estrela? Ao meio-dia. Eram 11 horas. No espaço de 1 hora eu faria as 4 léguas que me separavam daquele porto. Lancei os olhos em torno de mim com uma espécie de desvario. Não tinha um trono, como o Ricardo III, para oferecer em troca de um cavalo, mas tinha a realeza do nosso século, tinha dinheiro. A 2 passos da porta do hotel estava um cavalo, que o seu dono tinha pela rédea. Compro-lhe este cavalo, disse eu, caminhando para ele, sem mesmo perder tempo em cumprimentá-lo. Não pretendia vendê-lo, respondeu-me o homem cortesmente, mas, se o senhor está disposto a dar o preço que ele vale. Não questiono sobre o preço, compro-lhe o cavalo arreado como está. O sujeito olhou-me admirado, porque, a falar a verdade, os seus arreios nada valiam. Quanto a mim, já lhe tinha tomado as rédeas da mão, e, sentado no selim, esperava que me dissesse quanto tinha de pagar-lhe. Não repare, fiz uma aposta e preciso de um cavalo para ganhá-la.
Isto deu-lhe a compreender a singularidade do meu ato e a pressa que eu tinha. Recebeu sorrindo o preço do seu animal e disse, saudando-me com a mão, de longe, porque já eu dobrava a rua. Estimo que ganhe a aposta, o animal é excelente. Na verdade era uma aposta que eu tinha feito comigo mesmo, ou antes com a minha razão, a qual me dizia que era impossível apanhar a barca, e que eu fazia uma extravagância sem necessidade, pois bastava ter paciência por 24 horas. Mas o amor não compreende esses cálculos e esses raciocínios próprios da fraqueza humana. Criado com uma partícula do fogo divino, ele eleva o homem acima da terra, desprende da argila que o envolve e dá-lhe força para dominar todos os obstáculos, para querer o impossível. Esperar tranquilamente um dia para dizer-lhe que eu a amava e queria amá-la com todo o culto e admiração que me inspirava sua nobre abnegação, me parecia quase uma infâmia. Seria dizer-lhe que tinha refletido friamente, que tinha pesado todos os prós e os contras do passo que ia dar, que havia calculado como um egoísta a felicidade que ela me oferecia. Não só a minha alma se revoltava contra esta ideia, mas parecia-me que ela, com a sua extrema delicadeza de sentimento, embora não se queixasse, sentiria ver-se objeto de um cálculo e o alvo de um projeto de futuro. A minha viagem foi uma corrida louca, desvairada, delirante. Novo Mazepa passava por entre a cerração da manhã, que cobria os píncaros da serrania, como uma sombra que fugia rápida e veloz. Dir-se-ia que alguma rocha colocada em um dos cabeços da montanha tinha se desprendido de seu alvéolo secular, precipitando-se com todo o peso, rolava surdamente pelas encostas. O galopar do meu cavalo formava um único som, que ia reboando pelas grutas e cavernas e confundia-se com o rumor das torrentes. As árvores, cercadas de névoa, fugiam diante de mim como fantasmas, o chão desaparecia sob os pés do animal, às vezes parecia-me que a terra ia faltar-me e que o cavalo e cavaleiro rolavam por algum desses abismos imensos e profundos, que devem ter servido de túmulos titânicos. Mas, de repente, entre uma aberta de nevoeiro, eu via a linha azulada do mar e fechava os olhos e atirava-me sobre o meu cavalo, gritando-lhe ao ouvido a palavra de Byron, Away. Ele parecia entender-me e precipitava essa corrida desesperada, não galopava, voava, seus pés, como impelidos por 4 molas de aço, nem tocavam a terra. Assim, minha prima, devorando o espaço e a distância, foi ele, o nobre animal, a bater-se alguns passos apenas da praia. A coragem e as forças só o tinham abandonado com a vida e no termo da viagem. Em pé, ainda sobre o cadáver desse companheiro leal, vi a coisa de uma milha o vapor que singrava ligeiramente para a cidade. Aí fiquei, perto de 1 hora, seguindo com os olhos essa barca que a conduzia, e quando o casco desapareceu, olhei os frocos de fumaça do vapor, que se enovelaram no ar e que o vento desfazia a pouco e pouco. Por fim, quando tudo desapareceu e que nada me falava dela, olhei ainda o mar por onde havia passado e o horizonte que a ocultava aos meus olhos. O sol dardejava raios de fogo, mas eu nem me importava com o sol, todo o meu espírito e os meus sentidos se concentravam em um único pensamento, vê-la em 1 hora, em um momento, se possível fosse. Um velho pescador arrastava nesse momento a sua canoa à praia. Aproximei-me e disse-lhe, meu amigo, preciso ir à cidade, perdi a barca e desejava que você me conduzisse na sua canoa. Mas se eu agora mesmo é que chego. Não importa, pagarei o seu trabalho, também o incêmodo que isto lhe causa. Não posso, não, senhor, não é lá pela paga que eu digo que estou chegando, mas é que passar a noite no mar sem dormir não é lá das melhores coisas, e estou caindo de sono. Escute, meu amigo, não se canse, senhor, quando eu digo não, é não, e está dito. E o velho continuou a arrastar a sua canoa. Bem, não falemos mais nisto, mas conversemos. Lá isto como o senhor quiser. A sua pesca rende-lhe bastante? Qual? Rende nada, ora diga-me. Se houvesse um meio de fazer-lhe ganhar em um só dia o que pode ganhar em um mês, não enjeitaria de certo? Isto é coisa que se pergunte?
Quando mesmo fosse preciso embarcar depois de passar uma noite em claro no mar? Ainda que devesse remar 3 dias com 3 noites, sem dormir nem comer. Nesse caso, meu amigo, prepare-se, que vai ganhar o seu mês de pescaria, leve-me à cidade. Ah! Isto já é outro falar, por que não disse logo? Era preciso explicar-me. Bem diz o ditado que é falando que a gente se entende. Assim, é negócio decidido. Vamos embarcar? Com licença, preciso de um instantinho para prevenir a mulher, mas é um passo lá e outro cá. Olhe, não se demore, tenho muita pressa. É em um fechar de olhos, disse ele, correndo na direção da vila. Mal tinha feito 20 passos, parou, hesitou, e por fim voltou lentamente pelo mesmo caminho. Eu tremia, julgava que se tinha arrependido, que vinha apresentar-me alguma nova dificuldade. Chegou-se para mim de olhos baixos e coçando a cabeça. O que temos, meu amigo? Perguntei-lhe com uma voz que esforçava por ter calma. É que, o senhor disse que pagava um mês, de certo, e, se duvida, disse, levando a mão ao bolso. Não, senhor, Deus me defenda de desconfiar do senhor. Mas é que, sim, não vê, o mês agora tem menos um dia que os outros. Não pude deixar de sorrir-me do temor do velho, nós estivamos com efeito, no mês de fevereiro. Não se importe com isto, está entendido que, quando eu digo um mês, é um mês de 31 dias, os outros são meses aleijados, e não se contam. É isso mesmo, disse o velho, rindo-se da minha ideia, assim como quem diz, um homem sem um braço. Ah! Ah! E, continuando a rir-se, tomou o caminho de casa e desapareceu. Quanto a mim, estava tão contente com a ideia de chegar à cidade em algumas horas, que não pude deixar também de rir-me do caráter original do pescador. Conto-lhe estas cenas e as outras que se lhe seguiram com todas as suas circunstâncias por 2 razões, minha prima. A primeira é porque desejo que compreenda bem o drama simples que me propus traçar-lhe, a segunda é porque tenho tantas vezes repassado na memória as menores particularidades dessa história, tenho ligado de tal maneira o meu pensamento a essas reminiscências, que não me animo a destacar delas a mais insignificante circunstância, parece-me que se o fizesse, separaria uma parcela de minha vida. Depois de 2 horas de espera e de impaciência, embarquei nessa casquinha de nós, que saltou sobre as ondas, impelida pelo braço ainda forte e ágil do velho pescador. Antes de partir fiz enterrar o meu pobre cavalo, não podia deixar assim exposto às aves de rapina o corpo desse nobre animal, que eu tinha roubado à afeição do seu dono, para imolá-lo à satisfação de um capricho meu. Talvez lhe pareça isto uma puerilidade, mas a senhora é mulher, minha prima, e deve saber que, quando se ama como eu amava, tem-se o coração tão cheio de afeição, que espalha uma atmosfera de sentimento em torno de nós e inunda até os objetos inanimados, quanto mais as criaturas, ainda irracionais, que um momento se ligaram à nossa existência para a realização de um desejo. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.